Oi, gente rica! Essa semana eu vou falar sobre o livro de Josué. E hoje eu vou começar pedindo a você para se inscrever aqui no meu canal. Clica no xizinho, aperta no sininho para receber toda semana um vídeo novo, curtir e compartilhar com quem você ama. Posso contar com você? Então, obrigada! Simbora, porque eu tenho coisas assim incríveis para compartilhar com você do estudo que eu fiz e das pesquisas que eu realizei durante essa semana, né? Eu vou começar fazendo assim algumas perguntas, então anota aí. Primeiro, você tem ideia de qual era o nome original de Josué? Ele não se chamava Josué desde que nasceu. Você sabe qual foi a promessa que Deus fez a Abraão e foi cumprida em Josué? Essa é muito fácil, né, gente? Por favor. Terceira, você sabe por que os israelitas precisaram seguir a Arca da Aliança? Conta. Escreve aqui embaixo. Fala pra mim. Bom, se você quiser descobrir essas respostas e muitas outras coisas interessantes que eu, assim, pensei lá do fundo do baú pra você, então prepare-se. Eu vou começar agora. Josué é assim um livro repleto de verdades espirituais. Nenhum livro assim inspira mais coragem, dá mais sabedoria aos soldados que servem a cruz do que este livro assim que descreve a conquista do campo de batalha da herança de Canaã. E aqui você vai ler assim a chegada e o estabelecimento do povo escolhido por Deus, os filhos de Israel na terra prometida. Como assim prova da fidelidade do Senhor, que desde que ele prometeu ao patriarca Abraão, as coisas vinham acontecendo. E você sabe qual foi essa promessa? Eu vou te contar para você se lembrar, porque com certeza você já ouviu falar sobre isso. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou mostrar a você. Porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome. Seja uma bênção, porque eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em você serão benditas todas. Deus não falou algumas não, falou todas as famílias da terra. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 12, logo nos primeiros versículos, tá? Agora, engraçado é que nenhum historiador conseguiu confirmar com certeza quem foi que escreveu o livro de Josué, se foi ele ou se foram outras pessoas. E também não sabe assim dizer quando que esse livro foi escrito. Não existe assim uma unanimidade nesses dois assuntos, entendeu? Porque alguns dizem que foi escrito logo após a época de Josué, enquanto outros estudiosos dizem que o profeta Samuel, que eu fiz um vídeo agora, pode ter ajudado a escrever esse livro. Já outros historiadores dizem que esse livro foi escrito assim num período pós-exílio babilônio. Imagina o tempo, gente, desde a entrada ali até pós-babilônio. Mas ninguém confirma nada. Agora, por outro lado, eu descobri uma coisa muito interessante que eu vou compartilhar com vocês. A tradição judaica primitiva diz que foi Josué quem escreveu o livro inteiro, exceto, é claro, os últimos capítulos, porque e o último, 24, que relata o sepultamento dele. Ninguém vai escrever sobre o seu próprio funeral, né? E o que mais? Todos confirmam que esse livro foi assim escrito para perpetuar e deixar registrada essa história para que os futuros judeus, né, jamais possam esquecer de como Deus cumpriu a sua promessa com o povo prometido. Porque esse povo, gente, os judeus, se não tivesse essa memória, perderia a sua unidade. E unidade é o que esse povo mais tem em relação a todos os outros povos do mundo, concorda? E você sabe por que esse livro leva o nome de Josué? Porque ele foi o grande herói dessa conquista, né? E a pergunta que eu te fiz lá no início do vídeo, você sabe o nome original dele?
Sabe ou não sabe dizer? Fala a verdade. Porque só aqui no meu canal você encontra informações que nunca ouviu em outro lugar, não é verdade? Então eu vou te contar o nome de Josué. Oséias. Esse foi o nome dele. E o significado, porque todo nome, né, hebraico tem assim um significado. E é salvação. E foi Moisés quem deu a Oséias, que era filho de Num, o nome de Josué. Sabe onde você encontra isso para confirmar o que eu estou falando? Lá em Números. Vou deixar aqui embaixo na descrição o capítulo e o versículo que eu esqueci. E Josué significa a salvação de Deus. Ele, assim, é chamado servo de Jeová, aquele por meio de quem Deus transmitiu as suas ordens pelo seu povo e realizou os seus propósitos, né? Esse livro, ele parte, assim, exatamente do ponto onde Moisés parou, que está escrito lá em Deuteronômio, que eu já fiz um vídeo, está aqui na minha playlist, né? É só você ir acessar. Eu vou deixar o link aqui também para você poder assistir e relembrar. E se você não assistiu, assistir, tá? Bom, então, Josué é a continuação dessa história de Deuteronômio, né? Que é a história do povo de Deus. Então, o que aconteceu? Moisés tirou o povo lá da escravidão do Egito e chegou até um ponto, e daqui Josué conduziu até a terra prometida. Moisés morreu, mas a obra de Deus precisa continuar. E a voz de Deus continua falando através de Josué. Assim como o apóstolo Paulo morreu e todos os grandes homens da Bíblia, os profetas, os apóstolos, né? Os homens podem morrer, mas a palavra de Deus segue com verdadeiro guia. Que no início era Deus Pai, depois passou para Deus Filho e hoje é Deus Espírito Santo, porque a palavra é a mesma, ontem, hoje e para sempre. E aqui está o segredo da Trindade, percorrendo toda a linha da nossa história. E assim, embora invisível, o Espírito Santo está assim no campo de luta e ele nunca falha. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não pode falhar. E ele sempre vai ter alguém escolhido para dar continuidade à sua obra. Será que você está preparado? Deus preparou Josué há muito tempo. Observa, se a gente olhar para a história, né? Josué nasceu na escravidão do Egito, mas Deus o libertou e o fez, primeiro assim, um colaborador de Moisés, né? Porque ele sempre se revelou um menino valente, né? E ele até foi quase apedrejado, porque ele insistiu com os filhos de Israel, com todos os homens das outras tribos, que continuassem, que avançassem, que não ficasse ali. Isso aconteceu 40 anos antes. Se tivesse ouvido Josué, eles não ficariam ali rodando o deserto durante os 40 anos, né? E ele afirmou, Deus é conosco, não temos cananeus. Gente, isso está lá em Números. Vou deixar aqui na descrição para você também. E aí, anos depois, o peso dessa responsabilidade caiu sobre os ombros dele. Porque foi fiel, ele foi fiel à promessa de Deus. Ele conseguiu visualizar, deslumbrar, assim, porque se Deus já tinha prometido, ia acontecer, gente, né? E nesse livro, Israel não só vence o inimigo, mas ocupa a terra que Deus tinha prometido. Gente, Deus nunca deixa a obra inacabada. Por isso que ele escolheu Josué, para acabar o que Moisés iniciou, você está entendendo? Se eu tivesse que escolher uma palavra, assim, para definir esse livro que eu li essa semana, seria realização. Porque muito se fala sobre sucesso, né? A gente vê em todos os lugares, nas redes sociais, as pessoas falando sobre sucesso. Mas o sucesso acontece para aquele que está pronto para assumir responsabilidade. Reflita sobre isso. Deus não chama os desocupados, não chama os medrosos, não chama aqueles que se posicionam.
aqueles que ficam em cima do muro para agradar gregos e troianos, para manter os seus seguidores nas redes sociais, para dizer que está tudo bem sempre todo mundo. Não, pense nisso. Traga essa reflexão para o momento atual que nós estamos vivendo. Saia da sua caverna, se posicione, ou você será vomitado. E cuidado com a conversinha mole das pessoas que se dizem socialistas, querendo enganar você, hein? Com a ideologia do inimigo. Porque a palavra do Senhor diz: vigiai e orai, e não temas, porque eu estou contigo. Fica atento, fica atento. Quando a gente estuda o livro de Josué, a gente entende que Deus dá, mas nós precisamos ir lá e tomar. Porque o livro trata assim da vitória sobre o inimigo e da ocupação da terra. E Deus disse: tomai-a toda. E quando eu li, eu vi que o livro assim se divide em duas partes. A primeira é assim, literalmente, a conquista, né, da Terra Prometida, que vai do capítulo 1º até o 12º. E aqui a gente vê Deus assim como um grande guerreiro que livra seu povo das mãos do inimigo, né? E Josué direciona eles. E você pode observar que o povo de Deus ainda está em guerra até hoje, né? Na verdade, a gente está envolvido num conflito muito mais grave contra o próprio mal. No entanto, Deus também nos forneceu poderosas armas espirituais. Está lá em Efésios 6. E nós podemos entrar nesta batalha confiantes de que Cristo já assegurou o nosso triunfo por meio da vitória dele. A segunda parte do livro é a ocupação dessa terra, né? Após a conquista, que vai do capítulo 13 até o final. Porque o último, o 24, já mostra-se a morte e o sepultamento de Josué, né? E essa segunda parte descreve a fidelidade de Deus, né? Das promessas que ele fez. E logo no início do livro, mostra que o povo está assim pertinho do Rio Jordão. Moisés morreu e Josué precisa avançar. E Deus fala para ele: não fui eu que ordenei a você? Seja forte, corajoso, não se apavore, não desanime, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra não é só para Josué, é para mim, é para você. Não se apavore, não desanime. Deus vai estar com você. Siga os princípios dele, seja forte e corajoso, corajosa. Agora imagine aquele povo todo com várias tendas armadas, só aguardando a ordem de Josué para levantar o acampamento e atravessar o Jordão para conquistar Jerusalém. Jerusalém não, Jericó. Eles precisavam se preparar, porque em 3 dias eles iam começar. Hoje em dia, né, o Rio Jordão, naquele lugar, é um rio assim estreitinho, e com 3 braçadas você atravessa de Israel até a Jordânia, que fica assim bem na direção de Jericó. E eu conto isso, né, essa minha aventura entrando num possível local de batismo de Jesus, no meu segundo livro, A Paz em Conflito. E eu saí viajando, né, sozinha de carro e foi algo assim fantástico, gente. Eu não fui com nenhum guia humano, mas Jesus me levou até lá. E eu pesquisei, e na época de Josué, o rio era bem mais largo, né? E tinha uma correnteza. E aí parou de correr e as águas ecoaram e o povo pôde passar da mesma maneira que tinha acontecido 40 anos antes no Mar Vermelho. Os cientistas explicam esses fenômenos por causa dos terremotos frequentes que aconteceram nessa região e já aconteceram por diversos anos. E os historiadores acreditam que Deus pode ter usado o tremor para obstruir o curso do Rio Jordão e, alguns dias depois, um segundo tremor para derrubar os muros de Jericó. Como eu disse, Josué foi um dos 2 espias dos 12 que foram enviados. E eles foram os representantes das 12 tribos e foram os únicos 2 a voltar com a certeza que poderiam entrar em Jericó. E agora ele enviou 2 outros para trazer
um relatório para saber a força que Jericó tinha para enfrentá-los, porque essa seria a primeira fortaleza que eles iriam atacar depois de atravessar o rio. E depois eles iam se espalhando por toda a terra prometida, né? E aí o que eu fiz? Eu pensei algumas partes, porque o livro é grande, tem 24 capítulos, e eu assim pensei algumas partes para chamar a tua atenção. Quando você for ler todo o livro de Josué, porque esse é o meu objetivo, né, gente? Trazer algumas informações para na hora que você for ler, você vai orar, você vai rezar, vai pedir ao Espírito Santo de Deus que te revele sobre o que você está lendo, né? E uma dessas partes que eu pensei era de Raabe, que era uma prostituta e que ajudou esses 2 espias que Josué mandou e acabou salvando a vida deles, né? E aí eles fizeram assim um acordo, entendeu? Em que a casa dela, que ficava exatamente em cima do muro, seria poupada no momento que eles invadirem Jericó. Mas isso, né? Ou seja, para isso acontecer, ele tinha que colocar tipo assim um cordão vermelho na janela, né? Para que o povo que viesse atacar identificasse na hora que a cidade tivesse que ser destruída. Eu não sei você, mas isso me fez lembrar quando o anjo do Senhor foi matar todos os primogênitos e passou por cima de todas as casas dos israelitas que marcaram as suas portas com o sangue do cordeiro. Olha que analogia interessante. 40 anos depois, foi acordado que a prostituta Raabe e a sua família seriam salvos com um cordão vermelho. Porque o cordão vermelho aqui fala da salvação através do sangue. E nós podemos observar que Raabe não foi salva por seu caráter, por sua atitude, mas pelo sangue do cordeiro. Incrível, né? Ai, gente. Você sabia que ela faz parte da genealogia de Jesus? Leia lá em Mateus. Eu acho que é logo no início, logo no capítulo 1. Eu vou deixar aqui, vou pesquisar. Dá um Google, gente. E a tradição judaica diz que ela se tornou esposa do próprio Josué, que foi a mãe de Joás, que casou com Ruth. Mas esse é um outro livro que eu ainda vou contar a história para você em breve, tá? Bom, outro dado assim que eu pensei é sobre o povo que habitava Jericó. Eles eram os cananeus. Você sabe de quem eles descendiam? De Canaã. E Canaã era filho de Cã. E Cã foi filho de Noé. E os cananeus eram assim um povo assim perverso, idólatra. E eles faziam culto a Baal, que era o deus da guerra e da agricultura. E o nosso Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso, já tinha avisado aos cananeus, né, do que eles estavam fazendo. E isso avisou quando eles destruíram Sodoma e Gomorra. Mas eles não deram atenção a Deus e continuaram pecando. Então chegou a hora do Senhor tirar-lhes a terra para dar aos israelitas. Outro dado interessante que eu pensei também é quando Josué pediu para o povo se santificar, porque no dia seguinte iria mostrar as maravilhas. E a ordem era seguir a Arca da Aliança. No deserto, você lembra que eles seguiam a nuvem, né, para se proteger do sol. E você sabe por que eles tinham que seguir a Arca da Aliança agora? Vou te contar também. Porque ela era o símbolo e a realidade da presença de Deus. E o Senhor disse: eis que estou convosco todos os dias. Quando Deus nos dá uma ordem, basta a gente obedecer, que Ele vai fazer as coisas acontecerem. E Jericó era assim a chave do sul de Israel. E as muralhas, elas precisavam ruir para o povo entrar naquela fortaleza e conquistar a terra prometida. E uma das diretrizes era seguir a Arca da Aliança, com 7 sacerdotes na frente dela, com o shofar. E eles deveriam fazer isso durante 6 dias. E somente no 6º dia deveriam, né, marchar com
com os sacerdotes tocando as trombetas, que é um chofar, né? E quando eles tocassem um longo toque, todo o povo deveria dar um forte grito. E aí os muros da cidade iam cair. E o povo ia atacar a cidade de onde ele estivesse marchando. Agora imagine o muro. Gente, o muro tinha duas partes. A parte exterior tinha assim, quase 2 metros de altura. E a interior tinha quase 4 metros. E entre um e outro muro tinha um espaço entre 4 a 5 metros. E eles tinham assim, cerca de 10 metros de altura. Devia ser assim, uma fortaleza tão imponente que poderia ser visto a quilômetros de distância. Tenta imaginar isso, né? Você já deve ter ouvido assim, muita história, deve ter assistido muitos filmes mostrando que as muralhas caíram, não é verdade? Agora imagina aquela procissão com a arca, com os homens marchando, né, atrás, em volta da cidade diariamente. Aquilo deveria deixar o inimigo assim, com os nervos à flor da pele, né? Porque eles não conheciam o plano que Deus tinha dado aos israelitas através de Josué, né? Agora, por outro lado, para alguns israelitas que estavam marchando ali atrás dos levitas, né, dos sacerdotes com o chofar da arca, eles tinham que obedecer, porque eles acreditavam em Deus, eles não sabiam exatamente o que ia acontecer. E deve ter rolado algumas conversas, né, para alguns, que sempre rola aquela fofoca, né? Ai, poxa, como é que será que essa muralha vai cair se a gente só está aqui fazendo essa procissão, né? Aí apareceu um abençoado e fala, cala a boca, não atrapalha, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é assim que acontece? Simbora! Nós não sabemos como, mas vai acontecer, basta obedecer. E alguns explicam que a queda de Jericó não foi um milagre, mas um simples fato científico, porque Deus sabia que com toda aquela vibração, o muro ia destruído, e ela foi produzida pelo som das trombetas, pelo grande alarido, pela marcha deles, né? Pelo grito, e o muro ruiu diante de todos. E aqui eu quero chamar a atenção para algo que eu escrevi no meu livro, o que eu vi com os meus próprios olhos em Jericó quando eu estive lá. A cidade antiga hoje é uma grande área protegida, é um sítio arqueológico, tá? E quando eu olhei, eu fiquei surpresa, porque eu vi com os meus próprios olhos, gente. Os muros, eles não caíram para frente ou para trás. Eles ruíram, ou seja, eles afundaram em sua própria base. Porque quando a gente assiste os filmes, né, eles mostram que os muros caem para frente, os israelitas sobem, avançam. Os muros afundaram no mesmo lugar, tá lá. Quando você for a Israel, visite Jericó, a cidade das palmeiras, para você ver com os seus olhos, porque foi assim incrível. Bom, vamos lá. Outro momento interessante que eu pesquisei foi o capítulo 10, quando fala que o dia em que o sol parou. Para quê? Para Josué ter uma batalha com um dia mais longo. E existem várias explicações. E a ideia original, assim, é que Deus parou tudo, o sol e a lua não se mexeram e ficou parado. Alguns estudiosos dizem que isso não aconteceu de verdade, que é apenas assim um estilo figurativo, literário, poético e até metafórico. E você, o que você acha? Se o que ocorreu não é nada de verdade, ou se é, eu acho que as evidências arqueológicas jamais vão provar nada. Eu prefiro acreditar que Deus concedeu a Josué, por causa do seu pedido, um milagre, uma vitória contra os amorreus que se uniram para enfrentar Gideão. Outro detalhe que eu também pensei para chamar a sua atenção é que depois de distribuir a sua terra para as tribos, Josué criou as cidades refúgios. Você sabe para que essas cidades refúgio? Para cuidar das vítimas que mataram alguma pessoa sem querer.
Porque na época a punição era olho por olho, dente por dente, ou seja, vida por vida. E se essa pessoa que não teve a intenção de matar a outra não fosse para algum lugar, uma cidade de refúgio para ser protegida por um sacerdote, né? A pessoa que era vingador daquela vítima poderia matar essa pessoa a qualquer momento. Então a gente pode assim fazer uma analogia aos nossos dias de hoje. Essa cidade de refúgio seria assim comparada à nossa prisão domiciliar, por exemplo, que é diferente do nosso sistema carcerário, tá? Só para você ter uma noção. Eu achei isso interessante. E antes de eu terminar essa minha exposição, já tem bastante tempo, meu Deus! 25 minutos. Eu não consigo fazer vídeo pequeno, gente. É tanta informação interessante que eu vi, que eu estudei, que eu pesquisei, que eu quero compartilhar tudo com você. E eu quero lembrar que a tribo de Levi foi a única que não recebeu a terra nessa distribuição para todas as tribos. Por quê? Porque o próprio Deus disse que a tribo de Levi seria a herança dele. Ele falou, né? Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Então, os levitas estavam livres, não precisavam trabalhar, eles só tinham que cumprir os deveres sacerdotais. E aí Deus mandou que todas as outras tribos doassem 48 cidades para os levitas, para eles morarem, trabalharem, ensinarem, né, sem ter aquele trabalho com a terra, de produção e tudo mais. E dessas todas, 6 seriam refúgio durante diante de toda a terra que eles receberam. E o livro termina com a morte de Josué aos 110 anos. E ele foi sepultado nos montes de Efraim. E os ossos de Josué que eles trouxeram do Egito, lembra que José pediu, eu falei lá, né, em Deuteronômio? Eles foram enterrados em Siquém, que foi uma terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, que era o pai de Siquém, antes de ir para o Egito, hein? E aquele terreno ficou assim como herança dos filhos de José. É isso aí, gente. Eu espero que você tenha curtido essas minhas pinçadas sobre o livro de Josué. Eu espero que você abra a sua Bíblia, que você leia, que você ore, que você peça ao Espírito Santo que te dê ideias e entendimento sobre isso. E eu fico aqui pedindo ao Eterno de Israel, ao nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de milagres, uma semana de paz, e que as vendas de muitas pessoas caiam de seus olhos, para que cada vez mais as pessoas possam acordar para a nossa realidade que estamos vivendo. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Clica nesse X, curte e compartilha. Tchau!